a questão do Banco Master hoje estarreceu o Brasil. São, até a última informação que eu levantei, são mais de 50 bilhões de reais que foram lesados. E quando nós falamos lesados, lesados de brasileiros. Lesados de brasileiros que acreditavam na instituição do Banco Master. Mas o Banco Master, ele era fiscalizado pela CVM. Pelo menos deveria ser. Doutor Acioli, o senhor trouxe aí informações importantes. Segundo me consta, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda que tem por finalidade regular, desenvolver e fiscalizar o mercado de capitais no Brasil, atuando na proteção de investidores contra falsas informações. Senhor presidente, eu queria que o senhor refletisse comigo. Hoje, segundo os dados oficiais, existem aproximadamente 500 servidores federais na CVM. 500 servidores. Não é pouca coisa. A média de salário dos diretores do presidente da CVM é exatamente o salário de nós senadores. Aproximadamente 30 mil reais, que é um salário que é 10 vezes a média do salário do brasileiro. Ou seja, realmente é uma pessoal privilegiado, recebe muito bem e tem uma estrutura muito bem organizada para fazer os seus trabalhos. Doutor Acioli, qual é a minha pergunta para o senhor? Não sei se o senhor sabe que existia um banco no estado de Santa Catarina, meu estado, chamado BESC, Banco do Estado de Santa Catarina. O senhor sabe quando o BESC foi liquidado? Em 2003. Como que nós explicamos para a população brasileira que a CVM aceitava 800 milhões de reais como um ativo verdadeiro do Banco Master e 500 servidores da CVM, incluindo o senhor, não tiveram a competência ou não tiveram o cuidado, nada pessoal contra o senhor, mas é uma reflexão de entender e de verificar que um banco que foi executado em 2003 tinha ativos e que capitalizava com isso. Ou seja, o Banco Master disse assim para o mercado: mercado, eu tenho 800 milhões do Banco do Estado de Santa Catarina. Mas é uma mentira de um tamanho descomunal. Cadê a CVM? Como o senador Eduardo Braga comentou, a CVM não é réu primário. Existem várias outras falhas no passado que mostram que algo de errado ocorre. Aí eu me reservo o direito de pensar: será omissão, senhor presidente? Será conivência? Será incompetência? Será leniência? Será corrupção ativa, passiva, tráfico de influência? Alguma dessas questões, ou várias questões dessas, estão envolvidas. Porém, no depoimento, senhor presidente, do doutor Acioli, ele comentou que já há alguns anos a CVM, pelo menos parcialmente, tem feito seu trabalho de denunciar as autoridades irregularidades do funcionamento do Banco Master. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, porque que é um trabalho fundamental que o senhor está fazendo, um trabalho que a CAI está fazendo, que com certeza o senador Eduardo Braga já explanou, né, muito bem. É um trabalho que hoje o Congresso Nacional, na nossa atribuição de fiscalização, deve fazer, e o senhor liderou esse processo através da Comissão de Assuntos Econômicos. Que eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que incluísse, para quem a CVM, ele tem ali um gráfico, ele mostrou um gráfico ali, o Acioli, com tudo que ele foi denunciado ao longo do tempo. E, por último, senhor presidente, pedir que sejamos aqui, nós senadores, através dessa comissão e dessa missão especial que o senhor está fazendo, dentro dessa comissão, que sejamos corajosos para realmente buscar os culpados,
por esse escândalo de proporções bilionárias que lesou cada um dos brasileiros. Muito obrigado. Presidente, vou então inicialmente, senador Jorge Seife, bom, a fiscalização pela CVM falou muito do BESC, né? Então é importante lembrar. São as cártulas. As cártulas do BESC, exato. Então, assim, tem lembrando, os CDBs que são emitidos pelo Banco Master não são atribuição da CVM. Mas o BESC, ele estava num fundo que era... só um instantinho aqui que eu... a situação do BESC era um FDIC, né, comprou esses ativos. Esses ativos eles foram identificados, essa questão foi identificada pela CVM, um inquérito que foi aberto em 2022. Em 2025, o inquérito foi concluído, virou uma acusação, existe uma acusação em andamento. Então, assim, foi algo que a CVM identificou e propôs a acusação, e a acusação está em andamento. Então, eu acredito que como foi no fim de 25 que foi o inquérito, ainda deve estar em prazo de defesa, né? Então, esse é um processo que será julgado, né? Então, é importante ter esse caso como mais um exemplo de algo que foi feito pela CVM em suas competências. Tem outra questão de qual a falha. Eu acho que a gente pode pensar, talvez ainda seja cedo para identificar as falhas, porque a gente está ainda num grupo de trabalho para ver dentro da CVM cada área. Tem áreas que fizeram muito, né? Tem outras áreas que aparentemente não tanto, e aí a gente está identificando, por exemplo, que havia auditorias com apontamentos. A gente ainda está vendo o que foi feito em sequência disso. Vai haver no relatório exatamente uma visão introspectiva para aprender o que funcionou bem, o que não funcionou bem, e daí a poder aprimorar. Pode ter havido erro, sim, certamente não é impossível. Mas a gente ainda, o que aparece primeiro, até por naturalidade, são os vários acertos. Assim, agora os erros vão aparecer também. E aí, o que mais? Os FDICs têm auditoria externa pela CVM, tem. Isso é feito exatamente naquela supervisão baseada em risco. Agora, e quanto à carteira dos FDICs, porque tem um contexto que é o seguinte: o FDIC, economicamente, ele acaba fazendo um papel muito equivalente ao banco. Então, tem o jargão fala atividade parabancária, ou shadow banking, ou parallel banking. E isso aí, por compor o cenário todo do sistema financeiro, por cuja rigidez o Banco Central zela, o Banco Central tem conhecimento, olha os FDICs, e tem que olhar mesmo, é a atuação prudencial. Então, assim, naquele contexto da discussão de o Banco Central ter competência sobre os fundos, ele já tem o acesso à informação, e faz sentido que ele possa ter algum instrumento prudencial de intervir, algo que não existe hoje em nenhum dos campos. A CVM também está ampliando essa área. Então, na área foi criada uma superintendência dentro desse decreto de dezembro, e que vinha sendo discutido desde o início do ano, de trazer a supervisão prudencial, né, para o âmbito dos fundos. Então, vai ser uma coisa de complementaridade com o Banco Central. Os dados, quais os valores, né? Então, assim, aqui tem um número mais ou menos de 50 bilhões, que é o que está coberto pelo FGC, na prática é um rombo no FGC, e tem pelo menos mais 10, 11 bilhões que não estão cobertos. Então, são valores realmente muito expressivos. Quem paga? Quem paga é quem causa. Então, por exemplo, e aí daí entram aquelas ideias que eu cheguei a comentar, mas ao se identificar quem causou as fraudes, as pessoas têm responsabilidade civil sobre isso. Se você violou seus deveres como gestor de um fundo, como gestor da instituição financeira, no Brasil tem um sistema interessante de responsabilização, que nas atividades bancárias os membros já têm responsabilidade pessoal, o patrimônio fica todo indisponível. Então há que se ter toda uma fase de
de responsabilização e apuração desses prejuízos. Os números que eu tenho mais atuais são esses dessa ordem, agora podem ser crescidos. Agora, que mais? Fundo de previdência. Na sua maior parte, pelo menos, eu não sei se teve alguma exceção disso, mas até onde a gente apurou, depois reiterando o compromisso das informações atualizadas, os fundos de previdência, talvez até por causa da fiscalização da CVM, mais atenta aos fundos de investimento, quando os cotistas são fundos de pensão, eles investiram muito num título chamado letra financeira, diretamente do Banco Master. Então, isso não tem competência da CVM, isso fica fora do perímetro regulatório, né, que tem sido usada essa expressão. Então, a CVM não olha as emissões de letras financeiras pelos bancos para investidores. Então, os fundos de pensão compraram muitas letras financeiras. Isso fica já dentro da atribuição do Banco Central. Presidente, se me permite, só por causa desse tema, quais são os fundos que a fiscalização é do Banco Central e quais os fundos são responsabilidade da CVM? Porque tem esse... É assim, todos os fundos são de competência da CVM, tá? Tem uma parte de fundo, por exemplo, você tem fundo de investimento em ações, em fundo imobiliário, fundo em investimento financeiro, fundo multimercado, fundo de renda fixa, todos são os de competência da CVM. Então, ela verifica o que se faz, o que o gestor, o administrador faz em relação ao fundo, o que a conduta está se fazendo, se verifica fraude ou não. Dentro desse cenário, ela tem esse foco nos fundos de varejo, o foco proativo de ficar procurando o que tem de errado nos fundos de pequenos investidores, os fundos de grandes investidores, fundos exclusivos, em que normalmente os reguladores de mercado de capitais nem têm competência no mundo, a CVM tem. Normalmente isso fica dentro de uma postura reativa, porque tipicamente o titular daquele patrimônio identifica quando tem alguma irregularidade, comunica, denuncia e a CVM reage. Nesse caso, qual a competência do Banco Central? O Banco Central, como ele tem que zelar pela rigidez do sistema financeiro, ele olha todos aqueles fundos que têm características bancárias, cujo funcionamento econômico é equivalente para a economia a uma instituição financeira que é o parabancário, o shadow banking, como se fala. Então, ele tem acesso a essas informações para ver o grau de alavancagem do sistema, possíveis repercussões sistêmicas. Então, ele examina todos os FDICs desde 2018, eu acho, e recentemente ainda remanesciam alguns tipos de fundos que podem ter carteira de crédito em seus ativos. Esses aí foram recentemente incluídos no acordo de cooperação, para que não só o Banco Central tenha acesso às informações também, embora a maioria já tivesse, como os usuários também podem ter acesso a isso e alimentar o sistema. Que mais? Proteção... O que nós tivemos